Good evening, Your Majesties. Good evening, Windsor. A huge thank you to everyone for making this such a special evening. Naquela noite de novembro, os lustres dourados do castelo de Windsor tremeluziam, projetando sombras dançantes sobre rostos paralisados em incredulidade. O que deveria ter sido um elegante banquete de beneficência para celebrar décadas de serviço à realeza estava prestes a tornar-se a demonstração de poder mais dramática que a monarquia britânica testemunhara nos últimos anos. Porque, nos 60 segundos seguintes, o príncipe William, o futuro rei de Inglaterra, faria o impensável. Ordenaria pessoalmente à filha da sua madrasta que se retirasse com o apoio da única membro da realeza com quem ninguém ousaria indispor-se, a própria princesa Ana. Não se tratou de um lapso momentâneo de julgamento. Não foi um protocolo palaciano que correu mal. Foi um ato calculado de desafio que exporia as fraturas que atravessavam os próprios alicerces da dinastia Windsor. E quando o sol nascesse na manhã seguinte, a imagem cuidadosamente construída de unidade real estaria em ruínas. Mas o que poderá levar um futuro rei a uma demonstração pública de poder tão grande? Que pacto ancestral estava a ser honrado? E por que é que a princesa Ana, a guardiã mais disciplinada da monarquia, estaria ao lado de William enquanto este traçava uma linha na areia de Windsor? A resposta está enterrada numa carta secreta da própria rainha Isabel II, em confrontos sussurrados à porta fechada no palácio e numa guerra silenciosa travada pela própria alma da coroa britânica. Antes de desvendarmos esta extraordinária história de lealdade, traição e acerto de contas real, certifique-se de que está inscrito, pois o que está prestes a descobrir vai mudar tudo o que pensava saber sobre a monarquia moderna. Naquela noite, tudo mudou. A atmosfera no interior do castelo de Windsor estava carregada de uma tensão silenciosa. Os assessores do palácio moviam-se com uma rapidez invulgar, as suas expressões profissionalmente neutras revelando tênues sinais de inquietação. A lista de convidados para este banquete de beneficência foi alvo de intenso debate durante semanas, mas o rei Carlos tinha tomado a sua decisão. A filha de Camila, Laura Lopes, compareceria como um gesto de harmonia familiar. Era para ser simbólico, uma demonstração pública de que a família real mista tinha alcançado uma coexistência pacífica. Moderno, inclusivo, progressista. Mas para o príncipe William, representava algo muito mais perigoso, a erosão silenciosa das fronteiras que a sua avó passou 70 anos a proteger. Desde o momento em que Laura entrou no salão nobre com o seu elegante vestido de noite, sorrindo graciosamente para as autoridades e patronos da instituição de solidariedade, o semblante de William mudou. Aquelas que estavam perto da mesa principal descreveriam mais tarde o estreitamento dos seus olhos e o ligeiro tensionamento do seu maxilar. Era o olhar de um homem que já tinha tomado uma decisão, possivelmente dias, até mesmo semanas antes daquele momento. O banquete decorreu com toda a graciosidade coreografada pela qual a monarquia é famosa. Orquestras tocaram, velas tremeluziram, taças de champanhe tilintaram em brindes cuidadosamente cronometrados. Mas sob a aparência de elegância, algo fundamental estava a mudar. Laura Lopes, a seu crédito, parecia completamente alheia à tempestade silenciosa que se formava do outro lado do salão. Mantinha conversas educadas, posava para fotografias e comportava-se com o à vontade de alguém que se sentia à vontade nos círculos da realeza. Mas este conforto, esta proximidade casual com a coroa, era precisamente o que William considerava intolerável. Para ele, cada fotografia, cada conversa, cada momento que ela passava nos corredores de Windsor transmitia uma mensagem implícita de que a família de Camila estava a ser elevada a espaços reservados àqueles de sangue real. E, nesse ponto elevado, testemunhou o perigoso desmoronar de séculos de ordem cuidadosamente mantida. À medida que a noite avançava, as conversas tornavam-se cada vez mais artificiais. Os cortesãos evitavam o contato visual. Até os dignitários estrangeiros, pouco familiarizados com as nuances da política palaciana, pressentiram que algo estava profundamente errado. Chegou então o momento que reverberaria pela história da realeza. William inclinou-se para o seu ajudante pessoal, uma figura de confiança que o servia há anos, e sussurrou-lhe algumas palavras ponderadas. O seu tom era firme, decisivo, definitivo. Não havia raiva na sua voz, apenas autoridade. Em poucos minutos, o assessor abordou Laura Lopes com a máxima discrição.
A conversa foi breve, quase um pedido de desculpas. Mas a mensagem era cristalina. A presença dela já não era necessária. O salão principal pareceu suster a respiração. Laura hesitou, com uma expressão de confusão no rosto. Terá sido algum tipo de engano? Um conflito de horários? Mas a postura profissional da assistente não deixava margem para perguntas. Isto não era um pedido, era uma ordem real. Enquanto Laura era discretamente conduzida para um corredor lateral, o ar no castelo de Windsor tornou-se quase sufocante. Ninguém se levantou em protesto, ninguém protagonizou qualquer cena, mas o silêncio em si era ensurdecedor. Uma demonstração arrepiante de que o poder nem sempre ruge. Às vezes, ele sussurra. Posicionada discretamente perto da mesa real, a princesa Ana observou toda a conversa. E então, no preciso momento em que Laura desapareceu de vista, Anne fez algo que confirmaria as piores suspeitas de todos sobre o que acabara de acontecer. Ela assentiu com a cabeça. Foi quase imperceptível, um movimento subtil da cabeça que durou menos de um segundo. Mas para aqueles que compreendiam a dinâmica da corte, aquele gesto isolado foi uma bomba atômica. A princesa Ana, a mais intransigente guardiã da tradição na monarquia, acabara de endossar publicamente o ato de desafio do sobrinho. Isso não foi impulsivo. Isso não foi um erro. Este foi planeado, calculado e executado com precisão cirúrgica. Do outro lado do corredor, a rainha consort. O rosto de Camila empalideceu. Estava no meio de uma conversa com um dignitário quando soube do sucedido. A sua filha, a sua própria carne e sangue, tinha sido expulsa de um evento da realeza. Não por causa de qualquer escândalo ou conduta imprópria, mas simplesmente porque o príncipe William decidira que ela não pertencia àquele lugar. Para Camilla, foi uma humilhação disfarçada de protocolo. Anos a construir pontes com cuidado, a lutar pela aceitação, a tentar integrar a sua família na estrutura da realeza. Tudo desfeito num único momento devastador. O resto da noite foi uma aula magistral de contenção britânica. Os sorrisos permaneceram, as conversações continuaram. O trabalho de caridade foi devidamente celebrado. Mas todos naquele salão sabiam que tinham testemunhado algo histórico. Uma ruptura pública na suposta frente unida da família Windsor. Quando os últimos convidados deixaram o castelo de Windsor nessa noite, a equipa de comunicação do palácio já estava em estado de crise. Mas conter esta história seria impossível. Porque, de manhã, os sussurros tinham se transformado em manchetes, e a especulação em escândalo. As raízes da rebeldia. Para compreender por que é que o príncipe William tomou uma posição tão drástica, é necessário compreender os anos de tensão latente que a precederam. Muito antes do incidente em Windsor, William já se sentia cada vez mais incomodado com aquilo a que chamava, em particular, confusão entre os dois mundos. Por detrás dos sorrisos educados nas reuniões familiares, nutria profundas preocupações sobre a gradual integração dos filhos de Camila na vida da realeza. Não se tratava de animosidade pessoal contra Laura ou Tom Parker Bowles. William sempre fora cortês, até mesmo cordial, com a família da madrasta. Mas civilidade e aceitação não são o mesmo que igualdade, e essa distinção era profundamente importante para ele. William cresceu a ver a mãe, a princesa Diana, a lidar com a política brutal da vida no palácio. Uma mulher que possuía sangue real legítimo, mas era tratada como descartável. A ironia não lhe passou despercebida. Décadas mais tarde, indivíduos sem qualquer linhagem real estavam a receber acesso e influência. A sua mãe fora privada disso. Mas as preocupações de William iam para além da história pessoal. Acreditava, com uma convicção quase religiosa, que a legitimidade da monarquia assentava num alicerce inabalável. A linhagem sanguínea, e não o afeto. Não o casamento. Não as noções modernas de inclusão. Sangue. Esta crença foi reforçada pela única pessoa cuja opinião lhe importava mais do que a de qualquer outra. A princesa Ana. Ana vinha observando a ascensão constante de Camila com crescente alarme. Cada fotografia de Laura num evento da realeza, cada menção a Tom nos círculos do palácio, cada subtil normalização da sua presença. Anne via tudo isto como um precedente perigoso. E, ao contrário do seu irmão Charles, que valorizava a harmonia acima da hierarquia, Anne recusou-se a permanecer em silêncio. Em conversas privadas com William, Anne foi franca. A sua avó passou 70 anos a proteger o que torna esta instituição sagrada. Ter-lhe-á dito: se permitirmos que as linhagens sanguíneas se tornem negociáveis, trairemos tudo o que ela construiu. Aquelas palavras tocaram William de uma forma que nada mais conseguiria. Porque Anne não falava por ambição ou inveja. Ela não tinha qualquer desejo por mais poder ou reconhecimento.
Ela falava com pura e inabalável devoção aos princípios. E numa instituição cada vez mais influenciada pelas relações públicas e sensibilidades modernas, este tipo de clareza baseada em princípios era raro. Juntos começaram a ver-se não como rebeldes, mas como guardiões. Fontes próximas do palácio chamar-lhes-iam mais tarde reformadores silenciosos, 2 membros da realeza unidos pela determinação de preservar a tradição numa época que ansiava por abandoná-la. Mas as suas preocupações não eram puramente filosóficas, havia também considerações práticas. Cada acontecimento da realeza tem um significado. Cada fotografia transmite uma mensagem. Cada aparição pública reforça determinadas narrativas, ao mesmo tempo que enfraquece outras. Quando Laura Lopes aparecia em eventos reais de alto nível, isso enviava um sinal inequívoco ao público britânico. Estava a ser posicionada como parte da família real propriamente dita, e não apenas ligada a ela pelo casamento. William viu isso como estratégico. Acreditava que Camila estava empenhada naquilo a que chamava a construção de legados, normalizando cuidadosa e metodicamente a proximidade dos seus filhos com a família real para que as gerações futuras os vissem como membros legítimos da mesma. E não estava totalmente errado. Camilla, depois de suportar décadas de hostilidade pública e difamação mediática, desejava desesperadamente aceitação, não só para si, mas também para os seus filhos. Ela queria que fossem vistos não como intrusos ou complicações, mas como membros valiosos de uma família real alargada e modernizada. Cada convite, cada fotografia, cada momento público de bondade fazia parte desta estratégia maior. Mas o que Camila via como cura e inclusão, William e Anne viam como erosão e perigo. A tensão vinha se acumulando há anos, manifestando-se de formas subtis. Listas de convidados que se tornavam motivo de disputas silenciosas, arranjos de lugares que geravam debates, oportunidades para fotos cuidadosamente controladas. Cada instância era suficientemente pequena para ser descartada como mera formalidade protocolar, mas, no seu conjunto, revelavam uma discordância fundamental sobre o futuro da monarquia. E depois chegou o encontro de rua com Jaime, o momento em que a divergência filosófica se cristalizou numa resistência ativa. O Pacto Secreto. 3 dias antes do banquete de Windsor, o príncipe William e a princesa Ana encontraram-se em privado nos aposentos seguros do Palácio de St. O encontro não constava de qualquer agenda oficial. Não estavam presentes assessores. Nenhum registro foi mantido, mas o que aconteceu naquela sala alteraria o curso da história da realeza. Segundo fontes que reconstituíram os acontecimentos mais tarde, William e Anne fizeram um pacto. Nunca mais títulos, eventos ou influência institucional da realeza seriam estendidos a membros da família não consanguínea sem a aprovação conjunta de ambos. Eles não estavam a planear um golpe. Estavam a estabelecer o que acreditavam ser salvaguardas necessárias, princípios que protegeriam a monarquia daquilo que consideravam ser uma degradação gradual da sua qualidade mais essencial, a sua linhagem sagrada. Ana, sempre a estratega, descreveu a situação com uma clareza brutal. O seu pai está a tomar decisões com base no conforto pessoal, não na integridade institucional, terá dito a William. Se não agirmos agora, a monarquia que a sua avó construiu será irreconhecível dentro de uma geração. William não precisou de ser convencido. Já tinha chegado à reunião comprometido com a ação. O que ele precisava de Anne não era de autorização, era parceria. E nessa câmara privada, sob retratos de antepassados. Windsor, que remontavam a séculos, forjaram uma aliança baseada em convicções partilhadas. Chamaram-lhe Acordo de St. James, embora esse nome nunca tenha aparecido em nenhum documento oficial. Era um entendimento moral, um compromisso mútuo e com os princípios que acreditavam que a Rainha Isabel II personificava. O acordo continha várias disposições fundamentais. Em primeiro lugar, nenhum indivíduo sem laços sanguíneos diretos com a família Windsor receberia convites para funções reais oficiais sem consulta conjunta entre William e Anne. Em segundo lugar, qualquer expansão dos títulos reais ou reconhecimento formal exigiria a sua aprovação, independentemente das preferências do rei. Em terceiro lugar, supervisionariam conjuntamente a preservação do que designavam por integridade da linhagem, assegurando que a percepção pública se mantinha clara sobre quem possuía o verdadeiro estatuto real e quem estava ligado à realeza através do casamento. Era uma atitude audaz. Em qualquer outro contexto, poderia ter sido considerada traição. 2 membros da realeza a estabelecer uma autoridade que se sobrepunha ao próprio julgamento do rei.
Mas William e Anne não viam as coisas dessa forma. Acreditavam que estavam a agir em defesa de uma instituição maior do que qualquer indivíduo, incluindo o próprio Carlos. O que estavam a estabelecer era nada mais nada menos do que uma estrutura de governação paralela, um poder de veto não oficial sobre as políticas da realeza que permaneceria invisível para o público, mas que remodelaria fundamentalmente a dinâmica do palácio. E estavam prestes a testá-la, a mensagem final da rainha. Mas a convicção de Guilherme e Ana não se baseava apenas no seu próprio juízo. Tinham algo mais poderoso, a suposta bênção da própria rainha Isabel II. Durante a revisão memorial dos arquivos pessoais da Rainha Isabel, uma auditoria privada realizada após a sua morte, foi descoberta uma carta selada. Embrulhada no seu característico papel timbrado, continha apenas 2 palavras no envelope. 4. Continuidade. Initialmente, os arquivistas reais presumiram que se tratava de um documento cerimonial, talvez um texto final para confortar os seus herdeiros. Mas, ao ler o conteúdo, a princesa Ana percebeu que se tratava de algo muito mais significativo. Um aviso. O teor exato da carta permanece um mistério. Mas, segundo aqueles que conhecem o seu conteúdo, a rainha Isabel escreveu explicitamente sobre os perigos de permitir que o conforto se infiltre no dever, e sobre como os títulos e as linhagens são responsabilidades sagradas e não meros gestos de afeto. Mais importante ainda, ela advertiu que a legitimidade não é herdada por associação, mas sim por direito de nascimento e perseverança. Para Ana, estas palavras foram proféticas. A rainha tinha previsto precisamente o dilema que a monarquia enfrentava agora. A erosão gradual das fronteiras claras entre aqueles que tinham nascido para governar e aqueles que tinham ascendido ao poder através do casamento. Anne manteve a carta em segredo durante mais de 1 ano. Ela acreditava que a sua mensagem era um conselho, não munições para conflitos familiares. Mas, depois de testemunhar a normalização da presença dos filhos de Camila em eventos da realeza e de observar a crescente frustração de William, Anne tomou uma decisão. Ela partilhou a carta com William. O impacto foi profundo. William, que vinha lutando contra a culpa pelos seus sentimentos negativos em relação à situação, sentiu-se subitamente justificado. A sua avó, a mulher cuja opinião importava mais do que qualquer outra, confirmou essencialmente as suas preocupações. Fizeste o que ela teria desejado. Ter-lhe-ia dito Anne depois de ele ler a carta. Agora precisa de levar isso adiante. A carta tornou-se o seu alicerce moral. Já não era apenas a opinião deles. Era a vontade da rainha Isabel. E esta distinção era extremamente importante dentro da hierarquia do palácio. Quando o rei Carlos finalmente soube da existência da carta, as fontes dizem que ficou abalado. Interpretou-a não como uma orientação, mas como uma repreensão. Uma mensagem do além, questionando a abordagem inclusiva que tinha trabalhado anos para construir. Para Charles, que passou toda a vida à procura da aprovação da mãe, a carta soou como uma decepção final. Mesmo na morte, ela parecia estar a opor-se à união familiar que ele tanto desejava alcançar. Mas para William e Anne, foi uma confirmação. Eles não eram rebeldes, eram servos fiéis à visão da rainha. A partir desse momento, todas as decisões que tomaram visaram, nas suas mentes, dar continuidade ao trabalho dela. A carta transformou a aliança entre eles, de uma convicção pessoal, num dever sagrado, e este sentido de dever guiaria William através do que viria a seguir. O confronto com o seu pai. O confronto em Clarence House. Era a noite anterior ao banquete em Windsor, quando William chegou sem avisar a Clarence House. A sua visita apanhou o palácio completamente de surpresa. O rei Carlos estava no meio dos preparativos finais e o protocolo ditava que tais reuniões deveriam ser agendadas com antecedência. Mas William não estava lá por causa do protocolo. Ele estava lá para impor limites. O confronto começou de forma discreta. William, calmo mas resoluto, deixou clara a sua posição. Laura Lopes não deveria comparecer ao banquete de beneficência em Windsor. A presença dela num evento tão importante foi desadequada e transmitiu uma mensagem errada sobre a hierarquia real. Charles, cansado de anos de tensão familiar e ansioso por demonstrar união, recusou. Ela é da família, insistiu. Trata-se de mostrar que superamos as antigas divisões. Não, respondeu William, com voz firme. Trata-se de manter a clareza. A monarquia não se define por quem gostamos ou com quem casamos. Define-se por laços de sangue. E essa distinção deve permanecer absoluta. A discussão intensificou-se. Carlos, defendendo tanto a sua mulher como a sua visão de uma monarquia moderna, foi ficando cada vez mais frustrado.
Acusou William de se agarrar a ideias ultrapassadas e de prejudicar os laços familiares em nome do simbolismo, mas William manteve-se firme. Não falava como um filho, mas como o futuro rei, e o seu tom carregava uma autoridade que nem o seu pai conseguia contestar completamente. Então, a princesa Ana entrou na sala. A sua chegada mudou tudo. Anne tinha o dom de ir direta ao assunto, sem se deixar levar pelo ruído emocional. E quando falava, era com a mesma clareza que definiu toda a sua carreira na realeza. O problema, Charles, é que o senhor está a tomar decisões baseadas na felicidade pessoal em vez da integridade institucional. A mãe compreendia a diferença, William compreende, e receio que não o faça. Foi uma avaliação devastadora, agravada pela calma com que foi feita. Charles tentou defender a sua posição, mas agora estava em desvantagem numérica. Não pela força, mas pela convicção. William e Anne representavam algo que ele não podia contestar, um elo inquebrável com os princípios da mãe. Camila entrou no meio da discussão, tentando mediar a situação. Mas ela depressa se viu perante a mesma barreira intransigente, quando implorou compreensão. Argumentando que a presença da filha era inofensiva, William respondeu com uma simplicidade arrepiante. Não se trata de causar dano. Trata-se de hierarquia, e isso não é negociável. O confronto atingiu o seu auge emocional quando Camila, dominada pela constatação de que estava a travar uma batalha já perdida, desabou em lágrimas e saiu da sala. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Pela primeira vez desde a sua ascensão ao trono, o rei Carlos enfrentou uma afronta aberta tanto por parte do seu herdeiro como da sua irmã. Uma aliança tão poderosa que ameaçava os próprios alicerces da sua autoridade. Por fim, procurando um caminho para a paz, Carlos ofereceu um acordo. Laura poderia comparecer, mas manter-se-ia em segundo plano, sem ter destaque. William e Anne aceitaram, mas apenas publicamente. Em particular, William interpretou isto como uma permissão tácita para impor os seus próprios padrões caso ela os ultrapassasse. O cenário estava montado. A aprovação hesitante do rei, o apoio inabalável de Ana e a resolução silenciosa de Guilherme criaram a tempestade perfeita que iria arrebentar em Windsor, a retaliação. Nos dias que se seguiram à expulsão de Windsor, o gabinete de comunicação do palácio enfrentou uma crise sem precedentes. Mas os ataques não partiram de críticos externos. Vieram de dentro da própria família real. Fugas cuidadosamente planeadas começaram a inundar tabloides e veículos de notícias. Fontes anônimas do palácio descreveram William como cruel e ambicioso de poder. A princesa Ana foi caracterizada como fria e vingativa. A narrativa que estava a ser construída era clara. William humilhou uma mulher inocente para satisfazer as suas visões ultrapassadas sobre a hierarquia real. A linguagem utilizada em diversas publicações foi notavelmente semelhante. Frases como rainha consorte emocionada, tratamento injusto e clima tenso apareceram repetidamente, sugerindo uma mensagem coordenada em vez de uma reportagem espontânea. A equipa de William rapidamente rastreou as fontes. Vários assessores reais com ligações conhecidas à assessora de imprensa de Camila estiveram em contato com os jornalistas poucos dias antes do início das fugas de informação. Não se tratava de uma indignação espontânea. Foi uma retaliação estratégica. Os títulos gritavam: o abuso de poder do príncipe William e Ana, a executora, dentro da Guerra Fria da família real. Cada artigo distorcia o incidente em Windsor, transformando-o numa história de crueldade, em vez de uma questão de princípios. O público, ávido de dramas da realeza, devorou cada palavra. As redes sociais fervilharam de debates. Os comentadores analisaram cada ângulo, a maioria sem compreender as questões constitucionais mais profundas em jogo. No interior do palácio, reinava o caos. Os cortesãos de alto nível esforçavam-se por gerir a crise, mas cada tentativa de minimizar os danos parecia piorar a situação. Quando o rei Carlos divulgou uma declaração cuidadosamente elaborada, apelando à união e à compaixão, foi imediatamente interpretada pela imprensa como uma repreensão velada ao seu próprio filho. A manchete que se seguiu, Charles afasta-se das ações de William, desencadeou uma nova onda de especulações sobre possíveis fissuras dentro da própria monarquia. Camilla, por sua vez, foi apresentada pelos seus apoiantes como a membro da realeza moderna, afetuosa e incompreendida, que lutava por humanizar uma instituição presa ao passado. A ironia era profunda.
A mulher outrora vilipendiada como destruidora da pureza real estava agora a ser vista como a sua salvadora emocional. William escolheu o silêncio como estratégia, consciente de que um confronto direto apenas alimentaria a discórdia. Mas, em segredo, preparava algo muito mais poderoso do que uma resposta defensiva. Ele estava a preparar-se para se definir nos seus próprios termos. A declaração. Quando o príncipe William finalmente se pronunciou publicamente, não foi através de um comunicado de imprensa defensivo ou de uma entrevista para minimizar os danos. Foi um discurso formal televisivo, do tipo reservado a momentos de importância nacional. Sentado ao lado da princesa Ana, William proferiu aquele que viria a ser um dos discursos mais marcantes do seu futuro reinado. A monarquia não se baseia no conforto, mas no compromisso, começou com a voz firme e clara. Perdura não por causa das relações pessoais, mas por causa da sagrada responsabilidade transmitida de geração em geração por laços de sangue e pelo dever. Para milhões de espectadores, soou como uma defesa comovente da tradição. Mas para os que estavam dentro do palácio, cada palavra era uma mensagem calculada. A coroa não é herdada por afeto, continuou William, mas por linhagem, por serviço, por resistência daqueles que nasceram para carregar o seu peso. Ele nunca mencionou a Camila. Nunca fez referência ao incidente em Windsor. Ele não precisava. A mensagem era cristalina. Ao lado dele, os discretos acenos de aprovação da princesa Ana diziam tudo. Não se tratava de um filho a pedir desculpa por se ter intrometido demasiado. Este era um futuro rei a definir os seus princípios. A expressão compromisso com a linhagem tornou-se o ponto central do debate nacional imediato. Os tradicionalistas saudaram-na como um regresso aos valores corretos. Os modernistas criticaram-no como antiquado e excludente. Mas para Camilla, a assistir de Windsor, foi como uma facada. O que o mundo ouviu como eloquência real, ouviu-o como exílio permanente. O discurso confirmou o seu pior receio, que, independentemente do seu título, independentemente dos seus anos ao lado do rei, a sua família se mantivesse sempre periférica, tolerada, mas nunca verdadeiramente igual. A reação do rei Carlos foi reveladora. Os observadores notaram a tensão na sua expressão, enquanto o seu filho falava. A dor de um pai dividido entre a lealdade à linhagem e o amor pela esposa estava estampada no seu rosto. Naquele instante, percebeu que o sentido de destino do filho se sobrepõe à sua própria cautela. William já não era apenas o herdeiro. Tornara-se o porta-estandarte de uma forma de monarquia mais antiga e inflexível. Fontes próximas de Camila revelaram que esta saiu imediatamente após a transmissão, recolhendo ao isolamento. A coroa agora é dele, terá dito a um assessor. Ele deixou isso claro. A nova ordem. Nas semanas que se seguiram ao discurso de William, a dinâmica do palácio estabilizou numa nova configuração, que reconhecia, ainda que nunca o admitisse publicamente, que o poder tinha mudado de mãos. O Acordo de São James, outrora um pacto secreto entre Guilherme e Ana, tornara-se, na prática, política operacional. As listas de convidados para os principais eventos da realeza passaram a ser submetidas a camadas adicionais de revisão e as decisões sobre títulos e reconhecimento oficial enfrentaram um escrutínio sem precedentes. O rei Carlos, reconhecendo a inutilidade de travar uma batalha que apenas aprofundaria as divisões públicas, aqueceu silenciosamente a esta nova realidade. O seu reinado seria definido não pela visão inclusiva que ambicionava, mas por um compromisso com forças que não conseguia controlar totalmente. Camila viu-se numa posição impossível. Rainha consorte no título, mas com influência limitada. Os seus filhos continuaram a manter uma distância respeitosa dos acontecimentos reais mais importantes. Uma distância agora imposta por regras tácitas, mas compreendidas. A princesa Ana, por sua vez, assumiu um papel alargado como aquilo a que os membros da realeza chamavam a guardiã do protocolo, posição que lhe conferia uma influência extraordinária no rumo da monarquia sem exigir qualquer título formal ou reconhecimento público. E o Guilherme? Saiu do escândalo não enfraquecido, mas fortalecido. Sim, enfrentou críticas. Sim, foi apelidado de cruel e insensível, mas também demonstrou algo crucial, que possuía a convicção e a coragem para tomar decisões difíceis em defesa dos seus princípios.
para aqueles que acabariam por servir no seu reinado, o incidente de Windsor tornou-se um momento decisivo, uma prova de que o futuro rei Guilherme V não seria um monarca que governaria por consenso ou popularidade, mas sim por um compromisso inabalável com aquilo que acreditava que a monarquia deveria ser. A lição era clara: na Casa de Windsor, nem todas as coroas devem ser partilhadas. O que significa para o futuro? A expulsão do banquete de Windsor não se resumiu a uma noite ou a uma pessoa. Tratava-se da questão fundamental que todas as monarquias modernas enfrentam. Podem as instituições antigas, construídas sobre laços de sangue, sobreviver numa era que valoriza a inclusão? William e Anne responderam a esta pergunta com uma declaração mordaz. Sim, mas apenas se recusarem a comprometer a sua natureza essencial. Resta saber se esta visão poderá sustentar a monarquia ao longo do século XXI. Mas uma coisa é certa: o futuro da coroa britânica será moldado não por aqueles que procuram modernizá-la a qualquer custo, mas por aqueles que estão dispostos a defender o seu princípio mais controverso, embora fundamental. A legitimidade real não deriva do casamento ou do afeto, mas de uma linhagem sanguínea ininterrupta que remonta a séculos. O incidente de Windsor revelou uma verdade que o palácio tentou desesperadamente esconder. Sob a aparência de unidade, reside uma divisão fundamental sobre o que é a monarquia e o que se deve tornar. E nesta divisão, o príncipe William escolheu o seu lado. A questão agora é se o público britânico e a própria história julgarão esta escolha como uma convicção corajosa ou uma teimosia trágica. Só o tempo o dirá. Mas uma coisa é certa: quando chegar o dia em que Guilherme lhe colocar a coroa na cabeça, falou-á não como um rei que fez concessões pelo conforto, mas como alguém que lutou, a um elevado custo pessoal, por aquilo que acreditava ser o certo. E, concordemos ou não com ele, este tipo de convicção é precisamente o que define um monarca. A monarquia nunca mais será a mesma. As linhas de batalha foram traçadas. E, como vemos, quando o príncipe William traça uma linha, até os reis devem respeitá-la. O que pensa da postura corajosa do príncipe William? Foi um ato de coragem ou de crueldade? Acredita que a monarquia deveria priorizar a linhagem sanguínea em detrimento da inclusão? Partilhe a sua opinião nos comentários abaixo. Queremos saber o que pensa. Se achou esta análise profunda do drama da realeza tão fascinante como nós, não se esqueça de gostar deste vídeo, partilhá-lo com quem gosta de notícias da realeza e subscrever o nosso canal para não perder nenhuma revelação bombástica sobre a família real. Ative as notificações para ficar a par de todos os segredos, escândalos e jogos de poder do palácio. A história da realeza está longe de terminar, e nós estaremos aqui para vos trazer cada novidade chocante. Até a próxima. Continue a ver, continue a questionar e lembre-se, no mundo da realeza, nada é exatamente o que parece.